Olá, meus alunos da Escola Maria Verde de Pinho, que é o professor Josinaldo. E neste vídeo aqui, eu estarei aqui falando um pouco a respeito de proporção, né? Lembrando que eu já gravei um vídeo falando sobre o que é a razão, tá? Eu sugiro a vocês que antes de ver esse vídeo, tá? Vocês dê uma pesquisada e eu também vou estar colocando aqui na descrição do vídeo, tá? O link do vídeo onde eu falo a respeito de razão, tá ok? Mas nesse vídeo aqui, estaremos aqui trabalhando um pouco sobre proporção. Primeiro, né, vem aqui o conceito, né, de proporção. O que seria essa proporção, né? É a igualdade entre duas ou mais razões, né? Lembre-se que lá no vídeo onde eu falei sobre razões, né, o que seria uma razão, né? Nada mais é do que uma relação entre valores, né? Ou seja, uma fração, né? Uma razão seria uma fração entre valores, né? E uma proporção é justamente a igualdade entre essas razões, né? Vemos aqui, ó. Aqui, ó, notem que eu tenho uma proporção, ó. A está para B, assim como C está para D, assim como E está para F. Notem o seguinte, ó, que a divisão de A por B vai dar o que? O resultado vai dar N. A mesma coisa acontece aqui, ó. C, né? A divisão, né, entre o C pelo D, o resultado vai ser novamente o N, né? E por fim, temos aqui a última razão, né? O E dividido pelo F, o resultado vai dar o N. Então notem que aqui, né, eu estabeleci uma proporção, né, onde todas as frações, né, todas as razões aqui, o resultado, né, da divisão vai dar o mesmo valor, que no caso aqui eu considerei como N. E devido a esse valor N aqui, ele ser sempre o mesmo, nós chamamos isso aqui de constante, né? Uma constante é algo que não varia. Uma constante, tá? E como nós estamos falando sobre proporção, né? Então é constante de proporcionalidade. Proporcionalidade, ok? Reparem, olha só. Aqui abaixo, o que que eu fiz, ó? Novamente, eu escrevi a proporção, né? Aqui no caso, eu fiz uma relação, né, entre as razões, né? E a constante, né, que eu considerei aqui foi o 3, né? O que que isso significa? Vejam só, eu vou pegar essa razão aqui, tá? Essa primeira razão aqui, A sobre B. E vou igualar ao resultado, que no caso é 3, né? A sobre B é igual a 3, tá? O que que isso significa? Notem que aqui eu tenho uma igualdade, né? Aqui é como se tivesse o denominador 1, né? Então eu posso fazer aqui a regra de 3, né? A vezes 1 vai dar o quê? A igual a B vezes 3 vai dar o quê? 3B. E aonde eu quero chegar, né? Que notem o seguinte, que o A, né, no caso aqui na proporção, né, ele equivale o que a 3 vezes o B. Portanto, o A aqui, ele é o triplo, o valor de A é o triplo do valor de B, né? E se isso acontece aqui nessa fração aqui, A está para B, a mesma coisa vai acontecer aqui. Esse valor de C, né, ele vai ser o que? Ele vai ser o triplo do valor de D, né?
Por que o triplo? Porque o resultado, ó, é 3, ó. Quando eu estabeleci a relação aqui, ó, notem que o A, lá na primeira fração, né? Na primeira razão, o A, ele equivale o quê? Equivale a 3 vezes o B, ou seja, ele é o triplo de B, né? O A, ele equivale a 3 vezes o B. Da mesma forma, o C, ele equivale o quê? A 3 vezes o D, né? Ou seja, o C é o triplo de D. Da mesma forma que o E é o triplo de F, né? Então, note que com essa constante, né, esse valor da constante de proporcionalidade, eu posso estar encontrando, né, esses valores aqui, né? No caso aqui, como eu considerei a constante 3, né, os numeradores aqui dessa proporção, cada numerador é o triplo do seu respectivo denominador, ok? Vejam aqui agora, ó, esse segundo exemplo que eu coloquei aqui, ó. Novamente, ó, eu tenho a mesma proporção, né, ó, A para B, A está para B, assim como C está para D, assim como E está para F, né? E isso tudo, né, todas as frações equivalem o quê? Equivale a 0,5, né? Lembrando, 0,5, né, é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que 1/2, tá? 1/2, ok? Então, novamente, eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui, ó. Eu vou pegar novamente a mesma fração. A está para B, tá? A está para B. Assim como, qual é o resultado final aqui? Não é 0,5? E o 0,5 é equivalente ao que? A 1 sobre 2, né? Então, vou colocar aqui, ó. 1 sobre 2. Novamente, ó, eu tenho aqui uma igualdade, né, entre frações. O que eu posso fazer aqui? Eu posso aplicar a regra de 3, né? No caso, A vezes 2 vai dar o quê? 2A, né? 2A igual a B vezes 1 vai dar B, né? Notem o seguinte, ó, que nesse caso aqui, o que aconteceu? O B, né? Ele equivale o quê? Equivale a 2A, né? Então, notem aqui o seguinte, ó. Como a fração, como o resultado final, no caso, ele deu um resultado menor do que 1, né? No caso aqui foi um valor quebrado, 0,5 ou 1 sobre 2, né? Então, aqui percebo que ao invés do numerador, né, ele ser um múltiplo, né, do denominador, aqui já é o contrário. Note que o B, ele equivale o quê? Equivale a 2 vezes o A, né? Então tá aqui, ó, o B, né, ele é o quê? 2 vezes o A, ou seja, ele é o dobro de A, né? A mesma forma aqui, ó, o D. O D, ele é o quê? Ele é o dobro de C, né? Da mesma forma aqui, ó, o F, ele é o dobro de E, né? É o E vezes 2, né? O D é o C vezes 2 e o B é o A vezes 2, tá? Então, com isso a gente consegue, né, tirar essas conclusões aqui, né? Através aí dessa regrinha, né, de 3 que nós podemos aplicar em uma das frações que há na proporção, tá bom? Vejam aqui, ó, o que eu fiz aqui, ó. Essa proporção que eu tinha aqui, né, eu substituí todos os valores, tá? Por números. Reparem bem, ó. Eu coloquei aqui, ó. 4 está para 2, assim como 8 está para 4, assim como 12 está para 6. Perceba que 4 dividido por 2 vai dar 2. 8 dividido por 4 também vai dar 2. E 12 dividido por 6 dá 2. Reparem o seguinte, ó, que nesse caso aqui, a constante é um valor maior
né, maior do que 1, né? Não dê um valor quebrado ou uma fração, né? Se é maior do que 1, o que significa? Ó? Que os numeradores eles vão ser maiores do que os denominadores, tá? Notem, ó, 2, ó. O numerador aqui, ó, ele é o dobro do denominador. Aqui, ó, o 8, ele é o dobro do denominador, no caso 4. E o 12 é o dobro do seu respectivo denominador, que no caso aqui é 6, tá? Agora vamos aqui às propriedades, né, das proporções. Vejam aqui, né? Bem aqui, ó, a primeira propriedade que eu vou destacar é a propriedade, né, da regra de 3, onde eu terei frações, né, razões, né, e a proporção, ou seja, a igualdade estabelecida entre essas razões, eu posso, né, aplicar a regra de 3, né, multiplicando. No caso aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, posso fazer a regra de 3. A vezes D, né? A vezes D igual a B vezes C. Ok? Já na propriedade 2, o que eu posso fazer aqui, né? Eu posso fazer uma soma, né? Tanto faz, reparem bem, ó, tanto faz eu utilizar a regra de 3, como eu posso somar os numeradores e somar os denominadores, tá? No caso aqui, como é que ficaria, ó? A mais C, né? Vou colocar aqui. A mais C. Reparem, ó. Eu peguei apenas os numeradores, né? Dividido pela soma dos denominadores, no caso B mais D. Então, as principais propriedades das proporções que nós utilizamos, né, são essas daqui, né? A da regra de 3 e a propriedade aí das somas, né, dos numeradores e a soma dos denominadores, tá? Então, ó, vejam aqui. Coloquei aqui os exemplos, né? Aliás, o mesmo exemplo, tá? Eu vou fazer utilizando as duas propriedades, tá? Vamos aqui, ó. Bem aqui no primeiro exemplo, eu vou estar aplicando a primeira propriedade que eu mostrei a vocês, no caso, a regra de 3, tá? Notem aqui o seguinte, ó. Daqui, ó, já dá para perceber o que, ó, que a constante, né, dessa proporção aqui é o que? É 2, ó. 6 dividido por 3 vai dar 2. 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, a constante de proporcionalidade aqui é 2, né? Mas, se eu quiser comprovar utilizando a regra de 3, como é que eu vou fazer? Antes de aplicar a regra de 3, eu tenho que simplificar, tá? No caso, ó, a fração 6 por 3, eu vou simplificar por que valor? Pelo 3, né? Então, vamos aqui. Primeiro, ó, 6 dividido por 3, né? Vai dar o quê? Vai dar 2. Sobre 3 simplificado por 3, vai dar o quê? Vai dar 1. Igual a... Nessa fração aqui, eu vou simplificar por qual valor? Nesse caso aqui, ó, vou simplificar por 5, né? 10 termina com 0, então é divisível por 5. E o denominador 5 é divisível por ele mesmo, né? Então vamos aqui, ó. 10 dividido por 5 vai dar o quê? Vai dar 2. E 5 dividido por 5 vai dar o quê? Vai dar 1. Tá? Agora, só aplicar a regra de 3, né? 1 vezes 2 vai dar o quê? Vai dar 2. E 2 vezes 1 vai dar 2 também, né? Então, perceba que nós conseguimos comprovar, né? Que no caso a constante de proporcionalidade aqui equivale a 2, né?
tanto aqui na primeira fração, ó, aqui é o resultado da primeira fração, né? Quanto no resultado da segunda fração, que é 10 sobre 5, tá? Vamos aqui agora a outra propriedade, né? Eu vou aplicar a segunda propriedade aqui, que é a soma, né, dos numeradores, né, e a soma dos denominadores, né? Novamente, ó, o mesmo exemplo. Vamos aqui. 6 está para 3, assim como 10 está para 5, né? Então, eu vou fazer a soma. Primeiro, os numeradores. Vai ficar o quê? 6 mais 10, né? Vou fazer logo direto, né? 6 mais 10 vai dar o quê? Vai dar 16. Dividido por 3 mais 5, né? 3 mais 5, 8, né? 16 dividido por 8 vai dar o quê? Vai dar 2. A constante de proporcionalidade, né? Então perceba que eu posso chegar ao mesmo resultado utilizando aí ambas as propriedades, tanto a regra de 3 quanto a soma, né, dos numeradores e a soma em relação à soma dos denominadores, tá? Agora vocês vão fazer esse exercício aqui, tá? Assim que vocês concluírem esse exercício aqui, tá? Lembrando, exercício do dia 18/8, né? 18 de agosto, de matemática financeira. Quando vocês concluírem este exercício, né? Vocês devem enviar a foto, né, da resolução no Google Sala de Aula, tá? Eu vou fazer aqui esse item A, tá bom? Aí depois vocês façam os itens B, C e D, tá ok? O que é que pede a questão? Ó, determine o valor de x nas proporções a seguir. Aqui eu tenho uma proporção, né? Tem aqui uma igualdade entre razões. Nota o seguinte, eu quero saber qual é a constante de proporcionalidade. É mais fácil eu visualizar isso nessa segunda fração aqui, nessa segunda razão aqui, ó. Perceba, ó, que 12 dividido por 3 vai dar o quê? Vai dar 4, né? Logo, o que eu posso deduzir disso? Que o numerador, né, ele é 4 vezes, né, o denominador. A mesma coisa vai acontecer aqui. Esse numerador aqui, essa expressão aqui, vai ser 4 vezes o denominador aqui, tá? Mas vamos aqui por outro método, né? Lembrando que eu posso resolver isso aqui, né, utilizando ou a regra de 3, né, ou a regra, né, das somas dos numeradores pelas somas dos denominadores, tá? Vou utilizar aqui a regra de 3. Então vai ficar, ó, essa expressão aqui vezes 3, né? Então, só organizar aqui, ó, 3, abre parênteses, 3x menos 19, ok? Igual, né? Fecho parênteses, igual. Agora, ó, 4 vezes 12. 4 vezes 12, ok? Então vamos aqui, agora o que é que eu vou fazer? Fazer a regra do chuveirinho, né? Multiplico 3 vezes 3x, depois 3 vezes 19, tá? 3 vezes 3x vai dar 9x. Vou repetir o sinal, tá? Menos 3 vezes 19 vai dar 57. Igual, tá? 4 vezes 12 dá 48. Ok? Aí eu vou fazer logo direto, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Bem aqui, ó, menos 57, né? Então eu vou pegar esse menos 57 e vou levar para o segundo membro, né? Quando eu levo esse valor para o segundo membro, eu vou trocar o sinal. Se está negativo, vai para o segundo membro positivo. Então eu vou logo somar, tá? 57 mais 48, tá ok?
Então vai ficar x, tá? Eu vou levar o 9 também. 48 mais 57, tá? Repito, está no primeiro membro. Então, vou pegar esse valor aqui e vou passar para o segundo membro, tá? Com o sinal trocado. Então, vai ficar 48 mais 57, que vai dar o quê? 105, tá? O 9 tá multiplicando x, eu vou passar para o segundo membro, dividindo. Tá? Portanto, x vai ser igual ao que? 105 dividido por 9. Essa razão aqui, essa divisão aqui vai dar o que? Vai dar x igual a 11,6, tá? Esse 11,6 aqui, eu irei substituir aqui na expressão, ó, no x. Quando vocês forem resolver, tá? Vocês podem estar comprovando, ó. Vocês substituam esse valor aqui, x, por 11,6 e depois façam aqui, resolvam aqui, né? A expressão aqui. Quando vocês resolverem, vocês vão notar que esse numerador aqui vai ser o que? Ele vai ser 4 vezes o denominador. Assim como esse numerador aqui, no caso 12, ele é 4 vezes o seu respectivo denominador. Ok? Pronto, é feito isso, vocês respondam o item B, o item C e o item D. Quando terminarem, vocês mandem, enviem lá no Google Sala de Aula, tá bom? Um abraço a todos, tá? Qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp.